Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é Cuidado com o ladrão. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, de um modo geral, buscam proteger as suas vidas, a sua família, suas propriedades das ações dos ladrões. Cada vez aumenta mais a demanda por cadeados, cercas elétricas, grades, câmeras, alarmes, cacos de vidro sobre as muralhas, concertinas, cães de guarda, e vai por aí afora as providências que as pessoas tomam para não serem vítimas de assaltos. Eu me lembro um dia que estávamos em família nos Estados Unidos e nós fomos visitar, eu, minha esposa e minha filha, fomos visitar uma escola na cidade de Corry, no estado da Pensilvânia. E aquela escola, uma escola de crianças, e quando nós chegamos lá, a professora deu a oportunidade para aqueles alunos fazerem algumas perguntas a nós a respeito do Brasil. Aí eu lembro de uma criança que queria saber por que no Brasil existia muros e também por que existiam grades nas janelas. Ele não sabia, aquele menino não sabia que era para proteger a casa dos ladrões. É interessante que naquela cidade não havia uma só casa com qualquer muro ou grade. E nos Estados Unidos, de uma forma geral, realmente não tem muros e nem grades. O que separa as casas da rua são jardins gramados, que eles gostam de cuidar, e normalmente são muito lindos esses jardins na frente das casas. No tempo que nós permanecemos naquela cidade, nós ficamos em um trailer, e aquele trailer não tinha chave da porta. E eu perguntei para um pastor lá, o pastor John, onde é que está a chave do trailer para que a gente possa trancar a porta quando formos sair. Ele disse, não, aqui você não precisa trancar a porta, pode deixar só encostada que ninguém vai mexer. É interessante que também a casa do pastor John, quando ele saía para ir para a cidade ou para um outro lugar, ele só puxava a porta, encostava e não trancava. E nós andando pela cidade, e eu vi ali uma coisa muito curiosa, quero compartilhar com vocês. É que nas portas das casas havia muitos volumes, em caixas, e eu perguntei ao pastor John, o que significa, por que estão estas caixas aí em frente à porta das casas? Ele diz, isso daí é o seguinte, aqui as pessoas estão trabalhando, e chegam encomendas para elas do correio, algumas coisas que elas compram, então o pessoal deixa na porta da casa, e aí quando elas chegarem do trabalho, elas pegam as caixas e levam para dentro. E eu fiquei imaginando, sem nenhuma maldade, mas por causa da cultura e convivência no Brasil, imagine que no Brasil, os correios começarem a entregar as caixas de produtos e deixar nas portas das casas das pessoas para que elas coloquem para dentro quando vier do trabalho. E a gente já sabe o que vai acontecer, vai haver uma guerra entre a bandidagem, dizendo, esse setor é meu, você não pode invadir o meu setor. Daí as pessoas nunca vão ver aqueles objetos porque eles vão ser roubados. Então nós olhamos que ali naquela cidade, uma cidade bem tranquila, ainda eles não tinham tantas preocupações, ou talvez nenhuma preocupação com roubo, porque não havia cerca elétrica, câmeras, muros, grades, não havia nada disso. Parece até um outro mundo. Sabemos que é um outro país, é o mesmo mundo, mas é a cultura onde as pessoas respeitam uns aos outros e não mexem nas coisas alheias. Eu estou falando isso daqui apenas como uma introdução ao assunto que nós vamos falar, porque você, escutando essa história, você pode dizer, bem, podia ser assim aqui onde eu moro, devia ser tranquilo, não precisava ter cadeado, nada disso para proteger a casa. Mas o que nós sabemos, infelizmente, é que a cada dia que passa, a criminalidade aumenta, os roubos aumentam, os assassinatos, e o mundo caminha de mal para pior. Apesar deste mal ser uma realidade danosa para todos nós, eu hoje quero falar de um ladrão ainda pior, que anda assaltando as pessoas no mundo. Infelizmente,
são poucos que estão se protegendo destes ladrões. E para isso eu quero citar um texto que está em João capítulo 10, verso 10, e é uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta palavra foi dita por Jesus logo após ele proferir uma pequena parábola sobre as ovelhas, sobre o verdadeiro pastor, sobre o ladrão e o mercenário. E em que contexto, então, Jesus diz esta palavra, que nós citamos lá de João 10, 10, que o ladrão vem a não ser para roubar, matar e destruir. Isso daí aconteceu logo depois de Jesus ter curado um cego de nascença, e este episódio está registrado no capítulo 9, o capítulo anterior do Evangelho de João. Nós não sabemos o nome nem a idade daquele homem, mas a Bíblia mostra que Jesus ia passando com seus discípulos e ele viu então este homem cego. Os discípulos então perguntaram para Jesus: quem pecou para que nascesse assim, este ou seus pais? Daí Jesus então responde: não foi nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Daí logo em seguida Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do cego e manda o cego lavar no tanque de Siloé, um tanque que tem um nome de significado, o enviado. Esse tanque fica na cidade de Jerusalém, uma piscina situada no vale de Tiropion, ao sul do templo. E este tanque ele recebe água da fonte de Guion, através de um canal subterrâneo que foi construído no tempo do rei Ezequias, está registrado no capítulo 20 de 2 Reis. Se você olhar lá, vai ver esta história. Mas diz o relato bíblico, então, voltando ali àquilo que estava acontecendo, ao contexto em que Jesus citou aquela palavra, que após o cego, então, lavar os seus olhos lá no tanque de Siloé, ele volta vendo. E as pessoas que o conheciam quando ele ainda era cego, ficaram admiradas e interrogaram o cego como que ele fora curado. Ele falou que quem o havia curado foi Jesus, explicou como Jesus o curou. Não sabemos por quê, mas a Bíblia relata que estes conhecidos do cego curado conduz ele até os religiosos da época, os fariseus. Aí eu penso que pode ser por dois motivos. Um é para afrontar os fariseus, assim, no sentido de dizer: olha, vocês criticam Jesus, vocês não querem reconhecer Jesus como Filho de Deus, mas ele curou o cego, e vocês, o que vocês estão fazendo? O outro motivo pode ser que os fariseus levam, então, este homem, ou aqueles amigos do cego, leva o cego até os fariseus para que eles pudessem, então, fazer alguma coisa contra Jesus, porque Jesus fez esta cura num sábado. E talvez esse seja o real motivo, pois quando o cego chega diante desses religiosos fariseus e diz a eles que foi Jesus quem o curou, eles começaram a dizer: este Jesus não é de Deus, ele não respeita o sábado, este homem não é de Deus. E o homem curado diz que via Jesus como um profeta, e este homem curado vê Jesus de uma outra maneira como aqueles religiosos fariseus. E os fariseus não concordaram, e eles começaram então a duvidar que de fato este homem era cego. Então eles mandam chamar os pais daquele homem curado, interroga ele se de fato aquele homem foi cego no passado, e após os pais confirmarem, eles ficaram inconformados e começaram a insistir para que os pais, então, dissessem como aquele homem foi curado. Mas os homens, ou seja, os pais daquele rapaz, eles disseram: pergunta a ele tem idade para responder. Eles estavam temerosos de dizer que era Jesus, porque sabia que seriam retalhados. Mas o que era cego, ele replicou: olha, eu já disse que foi Jesus que me curou, já falei a forma como ele me curou, e vocês não creem. Vocês querem que eu diga de novo para que vocês se tornem discípulos de Jesus? E aí os fariseus ficaram mais indignados ainda, e diz a Bíblia que eles expulsaram
este homem que havia sido cego e que estava curado, né, expulsaram de lá. Eles mandam este homem ir embora. Depois de um tempo, né, Jesus caminhando, ele encontra com este homem e Jesus sabia que os fariseus o haviam expulsado. Daí Jesus faz uma pergunta interessante para aquele homem. Ele pergunta assim, olha, você crê no Filho do Homem? O Filho do Homem se referia a Jesus. Daí aquele homem responde, mas quem é ele para que eu creia? Daí Jesus diz, você já ouviu, e é o que fala contigo. E aí então, diante desta fala de Jesus, este homem responde, eu creio. E ele adorou Jesus, assim que a palavra diz. E havia ali por perto alguns fariseus, e Jesus falou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles fariseus que estavam por perto, ouvindo isso, perguntaram a Jesus, também nós somos cegos? Jesus responde, se vós fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, meus amados e amadas que me ouvem através deste vídeo, foi nesse contexto, nesse embate de Jesus com os religiosos da época, que Jesus conta uma pequena parábola e culminando lá no final, onde ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. E nós precisamos dar uma olhada ali no início do texto de João, porque ali ele vai, então, contar exatamente a parábola para que as pessoas pudessem entender. Mas eu quero, então, passar para vocês apenas alguns versos do texto para não ficar muito longo. E o primeiro verso diz o seguinte, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Com base neste texto, vemos que Jesus não está dizendo aqui que o ladrão é o diabo. Ele está dizendo que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. E a palavra ladrão, ela aparece 29 vezes na Bíblia, lá no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra ganab, e ela vai aparecer 18 vezes. No Novo Testamento, no grego, a palavra kleptis, ela vai aparecer 11 vezes. E em todas as vezes que a palavra ladrão aparece na Bíblia, aparece no sentido de ladrão mesmo, aquilo que nós conhecemos hoje como ladrão. Então Jesus chama os que vieram antes dele, que eram ladrões e salteadores. Talvez você pode pensar, mas Jesus ele atacou então outras pessoas que foram importantes no passado. Porque e o profeta Isaías, e o Jeremias, o Ezequiel, o Daniel, Malaquias, o próprio João Batista, que foi ali o precursor de Jesus, eles também eram salteadores? E a resposta é simples, Jesus não estava se referindo a profetas, mas Jesus fala daqueles que deveriam cuidar e pastorear o rebanho de Deus, as ovelhas de Deus. Eles não estavam fazendo isso da maneira correta, como Deus queria que eles fizessem. Eles estavam pensando em si mesmos. E Deus levantou lá no passado alguns profetas para levar palavras duras a esses líderes religiosos
que não estavam pastoreando ou cuidando do rebanho de Deus. Um dos profetas foi o profeta Isaías. E se você olhar lá no capítulo 56, verso 10, vai dizer o seguinte, que os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, os pastores de Israel, não são capazes de ver os perigos. Parecem cachorros mudos, incapazes de latir para avisar do perigo. O que gostam mesmo de fazer é dormir e sonhar cheios de preguiça. Além disso, são cachorros gulosos, nunca estão satisfeitos. São maus pastores que só cuidam de si, cada um querendo ganhar o máximo possível. Aí, se você for olhando o texto adiante, vai falar que eles gostam de beber, de embriagar, e festar, e cada dia eles querem viver mais desta maneira. Mas não foi só o profeta Isaías que trouxe esta palavra aos líderes daquela época. O próprio Jeremias também trouxe algumas vezes, lá, por exemplo, no capítulo 23, no verso 1, Deus está dizendo aos pastores, eu vou castigar severamente os líderes do meu povo, os pastores das minhas ovelhas, porque eles espalharam e destruíram o povo de quem deviam cuidar. Vocês espalharam as minhas ovelhas, vocês levaram minhas ovelhas para a morte, em lugar de cuidar delas. Novamente, Deus trazendo ou levando uma palavra aos líderes que eles estavam deixando as ovelhas perecerem, não estava cuidando, estava deixando que o inimigo levasse elas à perdição. E também falando ainda sobre profetas que falaram contra esses líderes, esses maus líderes, o profeta Ezequiel, também no capítulo 34, verso 2, ou a partir do verso 2, ele vai dizer uma palavra trazida de Deus para aquele povo. Filho do homem, profetize e acuse os líderes de Israel. Diga o seguinte, assim diz o Senhor Deus, vocês estão condenados, são maus pastores que, em vez de alimentar as ovelhas, cuidam apenas de si mesmos. Vocês matam as melhores ovelhas, comem a carne e usam a lã para fazer belas roupas, deixando o rebanho passar fome. Vocês não cuidaram da ovelha fraca, não curaram as doentes e machucadas, não trouxeram de volta as ovelhas que se afastaram do rebanho, nem foram procurar as ovelhas perdidas. Então vejam que naquela época havia um desvirtuamento no ofício de liderança, do cuidado e do pastoreio das ovelhas de Deus. E foi por isso que Jesus confrontou esses maus líderes religiosos da época. Hoje não está diferente, infelizmente não está. Alguns líderes querem ser tratados como astros, como estrelas, enquanto Jesus, Filho de Deus, ele vem a este mundo um homem simples, humilde, e ele veio para servir e não para ser servido. Se nós olharmos quando Jesus estava quase no final da sua caminhada aqui por este mundo, que ele reúne os seus discípulos e ele pega uma bacia com água e eles estão ali assentados e ele começa a lavar os pés de um por um. Depois, quando ele termina, ele diz, olha, eu sendo mestre, eu agi desta maneira, e vocês devem fazer o mesmo, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Então, nós vemos que há esse desvirtuamento, e Jesus está, então, chamando essas pessoas de ladrões e salteadores, porque estão apenas usufruindo daquilo que as ovelhas podem oferecer, mas, de fato, não está cuidando, não está zelando, não está falando a verdade, para que essas ovelhas caminhem num caminho correto e, assim, sejam abençoados por Deus. Então, para finalizarmos este ponto, eu quero que você memorize uma verdade que aprendemos nestes textos. O diabo usa também pessoas religiosas para enganar as ovelhas de Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso, o próprio Jesus, ele disse isso. Em João capítulo 10, o verso 7, da parte B em diante, ele diz, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. A todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, aqueles que me referi agora há pouco. Mas a grande tragédia é que, em alguns casos, as pessoas não estão sendo enganadas somente em coisas materiais, em coisas perecíveis, mas também estão sendo enganadas em coisas espirituais, em coisas eternas, e estão correndo o risco de perder a salvação.
Um dia alguém me perguntou, né, e esta pessoa ela estava querendo saber, pastor, é uma pessoa que segue uma religião errada, né, uma doutrina errada, né, sem saber, né, Deus irá punir esta pessoa, né, haja vista que esta pessoa é inocente? Né, e eu respondi para esta pessoa com base em um texto que está em Isaías, no capítulo 31, verso 3, né, e ali a palavra diz o seguinte, que quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. O que o texto está dizendo é que vão ser punidos ambos, tanto aquele que ensinou errado, quanto aquele que aprendeu errado. E Jesus deu um alerta sobre isso quando em Mateus 22, 29, ele falou, e Mateus registrou, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E a Nova Versão Internacional, ela diz assim, olha, vocês erram, né, porque vocês não conhecem a palavra, vocês estão sendo enganados, né, isso que diz lá. Olha, vocês são enganados porque vocês não conhecem as Sagradas Escrituras. Daí Jesus, em João capítulo 8, verso 32, está registrado que Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esta primeira verdade, né, que nós falamos, que infelizmente existe, é que o diabo usa religiosos, pessoas que lideram em nome de Deus, né, para poder levar essas pessoas ao erro, porque não cuidam, não pastoreiam, são como ladrões e salteadores. Mas a segunda verdade que quero destacar é que nós precisamos treinar os nossos ouvidos com a voz de Cristo. Jesus, ele diz lá, e João registrou, que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Né? E este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas e as ovelhas ouvem a sua voz ou seguem porque conhecem a sua voz, é isso que diz lá o texto. Então, quando nós olhamos para esta fala de Jesus, né, nós podemos subentender que as pessoas que seguem a Jesus, elas ouvem a voz de Jesus e elas conhecem a voz de Jesus. Nós vivemos em um mundo onde tem muitas vozes, né, pessoas dizendo, olha, você pode fazer isso, hoje o mundo mudou, né, todo mundo é filho de Deus, todos têm direito disso e daquilo, têm o direito de escolher. E, de fato, as pessoas podem escolher qualquer coisa, pode escolher até se suicidar, né, ou assassinar uma pessoa, pode fazer qualquer coisa. Mas nem todas as coisas que as pessoas podem fazer, elas estão corretas. E há uma voz aí no mundo muito liberal, dizendo que as pessoas podem fazer o que querem. Elas podem viver da maneira que querem, ninguém tem nada a ver com a vida delas. E isso é um perigo muito grande, porque estas pessoas, então, não conhecem a voz de Jesus e não ouvem a voz de Jesus. E elas ouvem a voz de outras pessoas que não estão nem perto dos pés de Jesus em termos de santidade, né, de entendimento, de discernimento e das coisas que estão por vir lá no futuro. Eu já decidi, eu prefiro escolher ouvir Jesus do que ouvir qualquer uma outra pessoa. E por isso eu procuro, dentro das Sagradas Escrituras, aquilo que Jesus diz, tanto para o meu aprendizado, quanto passar para as pessoas, porque, como diz a palavra, de graça recebestes, de graça dai. E é isto que eu estou fazendo, cumprindo com o propósito para o qual Deus me chamou. Então, nós precisamos memorizar esta verdade, que nós temos que conhecer a voz de Jesus e nós precisamos dar ouvido à voz de Jesus. Em terceiro lugar, eu quero destacar que para escaparmos do ladrão, precisamos seguir a Cristo. O verso 4 lá do capítulo 10 diz que quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu olhando para esse texto, eu penso o seguinte, e digo isso com uma grande tristeza no meu coração. A humanidade
de uma forma geral, sem generalizar, elas conhecem mais a voz do estranho do que a voz de Jesus. E esta é a justificativa ou o motivo porque multidões estão andando no pecado, na escuridão, porque elas conhecem mais a voz do estranho, e elas conhecendo a voz do estranho, seguem o estranho e deixam de seguir a Jesus. Se eu chegasse e dissesse para as pessoas, olha, você está seguindo Satanás, né? Você é um discípulo de Satanás, essa pessoa poderia me atacar, ou poderia fazer alguma coisa muito ruim contra a minha vida. E se eu disser assim, se eu disser, olha, você é uma ovelha de Jesus, a pessoa fala, muito obrigado, né? Eu não mereço isso, né? Mas eu agradeço de você achar e considerar que eu sou ovelha de Jesus. Mas então, ser ovelha de Jesus são aqueles que ouvem Jesus e que seguem Jesus. Para finalizarmos, eu vou citar novamente João 10:10, que foi aquele que nós lemos no início, porque eu quero extrair deste verso algumas palavras importantes para nós finalizarmos. Então, quando Jesus fala lá em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ali, então, há algumas palavras, da qual eu quero destacar primeiro a palavra roubar. A palavra roubar, no grego, que é a palavra klepto, esta palavra ela tem o sentido de trapacear, né, o sentido de enganar, disfarçar, esconder, é claro, além de roubar. Então, o diabo, ele vem para trapacear, ele vem para fazer coisas que as pessoas acham que estão corretas, que é uma coisa boa, e elas caem no conto de Satanás e acabam então sendo enganadas e elas acabam então sendo levadas à perdição. A ideia que eu poderia passar aqui é como o conto do bilhete. A pessoa vem dizendo, olha, você vai ganhar e você só precisa me dar um valor e você vai lá na lotérica, na Caixa Econômica, para você tirar o dinheiro. Então a pessoa vê uma vantagem e ela perde aquilo que ela tem, tentando também levar vantagem. Então o diabo ele age desta maneira, ele vem para trapacear, para enganar, ele vem disfarçado, né, e ele vem esconder as coisas que Deus planejou para os seus filhos. Outra palavra é a palavra matar, que no grego é a palavra tuol. E esta palavra ela tem os 4 significados, que é de abater, de imolar, sacrificar e queimar. Além de matar, é claro que é o que consta na tradução. Então o diabo ele vem para bater a pessoa, mas não é bater assim no sentido de ficar a pessoa batido. Ele vem para bater no sentido de aniquilar, de imolar, de sacrificar a pessoa e de queimar, porque ele sabe que o fim das pessoas que ele vai descaminhar é o fim de serem queimados no fogo do inferno. E a outra palavra do texto é a palavra destruir. No grego é a palavra apollon. E esta palavra tem o significado de destruir totalmente. Então a intenção do diabo não é destruir só um pouco, ele quer destruir completamente as pessoas. O outro sentido que tem ali é perecer, perder, estragar, afastar e desaparecer. E nós podíamos até trabalhar em cima de cada um desses termos ou destas palavras, mas eu quero dizer alguns deles apenas. Destruir, você já sabe. É a questão de perder. O diabo ele trabalha para que as pessoas percam as bênçãos de Deus. Tanto as bênçãos aqui neste mundo quanto no mundo vindouro. E Satanás ele vem destruir também no sentido de estragar, porque ele quer estragar o relacionamento das pessoas com Deus. Ele quer estragar o relacionamento das pessoas com as outras pessoas neste mundo. E ele quer afastar tanto as pessoas de Deus quanto as pessoas umas das outras, até estas pessoas desaparecerem e passarem a ser pessoas inexistentes aos olhos humanos neste mundo. Então veja bem que o diabo ele vem para causar um grande mal a todas as pessoas. Agora a última palavra que eu quero destacar no texto de João 10:10 é a palavra vida. E esta palavra, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta palavra de Jesus, Jesus diz ela porque ele quer atrair
né, os seus seguidores, as suas ovelhas, a seguir a Ele, porque Ele é que tem as palavras de vida. É Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Então Ele convida todas as pessoas para que façam parte do rebanho, né, do qual Ele é o principal pastor. E ele fala sobre isso também em João 10, o capítulo 10, versos 16 e 17. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então Jesus, ele quer agregar, né, todas as pessoas para formar um grande rebanho. E o único pastor deste rebanho é Jesus. E ele diz, olha, o Pai me ama porque eu dou a minha vida para tomá-la de volta. Ou seja, essas pessoas, elas estão perdidas neste mundo. E eu quero que elas ouçam a minha voz, que elas ouçam a minha palavra, que elas deixem de ouvir os estranhos, e elas venham então para que elas encontrem pastagem, para que elas encontrem uma água fresca, moradas eternas, esta ideia que Jesus passa nesta fala dele. E eu, então, quero, de fato, agora terminar, né, falando para você que me ouve através deste vídeo. Você tem dado ouvidos à voz de Jesus? Você tem lido as Sagradas Escrituras e procurado entender, né, aquilo que Jesus disse quando passou por aqui? Nós não temos tantas palavras registradas do que Jesus disse. Mateus, Marcos, Lucas, João é onde estão relatadas as maiores partes das palavras que Jesus proferiu. Jesus falou depois, né, através de outros também, como o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, né, e outras pessoas que são usadas por Jesus até hoje. Mas as palavras que estão registradas ali nas Sagradas Escrituras, elas precisam ser lidas e elas precisam ser compreendidas. E eu desafio a cada um de vocês a pegarem Bíblia, comprarem um livro barato, ou pesquisar na internet, tem tantas Bíblias online, e comece a ler, né, e comece a descobrir as riquezas que Jesus nos deixou através dos seus ensinos. E eu tenho certeza que você vai preferir seguir todos os dias o nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador. E eu quero orar para que Deus venha abençoar a sua vida nesta direção e também abençoar você em todas as áreas da sua vida. Senhor, eu te agradeço, Pai, por poder transmitir a tua palavra a estas pessoas que me ouvem. E eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ilumine o caminho de cada uma que me ouve, ó Pai. Talvez alguns não compreenderam completamente a tua palavra. Ajude, a Deus, eles a compreenderem. Dá, ó Deus, a eles a força, o desejo de ouvir muitas outras vezes a mensagem, até que compreenda por completo. Ó Deus, ajude eles a terem o desejo de ler a tua palavra. Ilumine para que eles compreendam e que eles sigam os conselhos do Senhor. Peço nesta hora que o Senhor também venha curar as pessoas enfermas, tantas pessoas enfermas neste mundo. Coloque as tuas mãos, ó Pai, liberte de toda enfermidade e de todo mal. Dai a eles o pão de cada dia. Dai, ó Deus, o salário, a renda, ó Deus, os lucros dos negócios, aqueles que têm, ó Deus, os negócios que são empresários, os profissionais liberais, autônomos, ó Deus, as pessoas que trabalham por conta própria, coloque as tuas mãos e ajude essas pessoas a prosperarem. Mas muito mais, ó Pai, ajude elas a seguir os conselhos do Senhor e seguirem, ó Deus, de uma forma voluntária, espontânea, não como pressão, mas como prazer de seguir aquilo que o Senhor tem apontado como caminho. Eu peço então a sua bênção sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer passar aqui mais um tempo, né, transmitindo a palavra de Deus ao seu coração. Na quarta-feira nós temos o momento Pão do Céu, e eu convido você para ouvir aquelas mensagens também do Pão do Céu. Eu peço a todos vocês que multipliquem
estas mensagens através das redes sociais, porque você vai ajudar a alcançar pessoas que também estão sendo aí enganadas e elas precisam seguir a Jesus e assim receberem as bênçãos dele. Daí você pode ser um participante, um canal de bênção de Deus na vida dessas pessoas. Então multiplique estas mensagens. Então que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.